Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Oséias 6, a partir do verso 1 até o versículo de número 4. Diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Podeis aceitar. Obviamente, irmãos, nos tempos vividos pelo profeta Oséias, a nação de Israel não estava no centro da vontade de Deus. Aqui nós temos um chamado do profeta a um arrependimento da nação. No verso 1 de Oséias 6, ele diz: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Deus, irmãos, para nos trazer a si, primeiramente nos fere. O que pode vir através do juízo e o que pode vir através de uma forte palavra para repreender o caminho errado das nossas ações. Mas para que nós possamos ser restaurados, renovados em Deus, ou mesmo incrédulo, para que seja regenerado, primeiro ele precisa ser ferido. Daí o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Daí a palavra ser representada, a palavra de Deus, como um martelo que está quebrando uma pedra. Daí Davi dizer que o sacrifício aceitável a Deus é o coração contrito e o espírito quebrantado. Deus nos despedaça para nos refazer. Ele quebra o vaso para reconstituí-lo da maneira certa. Por isso o profeta diz: tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Se você quer sair do seu estado de frieza, a primeira coisa é deixar que o Senhor lhe fira, é sentir a palavra de Deus como espada aguda de 2 gumes, penetrar e compungir o seu coração. De outro modo, isso poderá acontecer pelas dificuldades desta vida, pela repreensão que Deus dará através das circunstâncias que irão lhe sobrevir. É preciso que nós, irmãos, sejamos queridos. Se nós estivermos vivendo na nossa arrogância, se nós estivermos vivendo na nossa comodidade, se nós estivermos nos adaptando aos cuidados desta vida, e o nosso coração já não se angustiar,
com insatisfação espiritual, se nossa consciência já não nos atribular, então nós estamos imunes à possibilidade de restauração. Ele fere para depois tratar a ferida, ele despedaça para depois sarar. Os grandes avivamentos vieram com pessoas que foram quebrantadas, com homens como John Wesley, que sendo pastor, começou a questionar até a própria salvação, com Evan Roberts quebrantado e derramando sua alma diante de Deus, suando tão intensamente, que enquanto com os olhos fechados ele orava, ele imaginava que poderiam estar saindo, eram gotas de sangue, como em Jesus no Getsemane. É preciso, irmãos, que nós tenhamos a experiência de sermos despedaçados, de tudo que parece bom, de repente nós descobrirmos que não está tão bom assim. As ilustrações para o Espírito Santo na Bíblia são o vinho e o azeite. O vinho era feito com as mulheres pisando, esmagando as uvas no lagar. E o azeite da unção também era feito com a prensa sobre a azeitona. Portanto, para que haja unção, é preciso que haja quebrantamento. Foi Lutero que disse que um pastor precisa de oração da palavra e de sofrimento, para que ele possa sentir a sua fragilidade e aumentar a sua dependência de Deus. Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando é ferido, é aí que é a hora de entender que Deus é quem pode reconstituir. E aqui há um chamado para os despedaçados, para os feridos, para que tornem ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele vai atar a ferida, ele vai sarar aquilo que foi despedaçado. Vinde é o chamado do profeta, e tornemos e nos voltemos para o Senhor. O versículo de número 2, irmãos, diz assim: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Os teólogos judeus interpretam o verso 2 dizendo que 2 representa pouco tempo, como quem diz: vocês em 2 dias serão restaurados, em pouco tempo. Mas para nós que temos a luz do Novo Testamento, aqui é uma profecia indireta sobre a ressurreição de Cristo, porque ele diz: depois de 2 dias nos dará, aos que se arrependeram, vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. De acordo com a Bíblia, quando Jesus morreu, nos representando na cruz, nós morremos por ele. E quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2: fostes vivificados juntamente com Cristo, fostes ressuscitados e estáis com ele assentado nas regiões celestes. Então, de certa maneira, nós em Cristo morremos e depois de 2 dias ressuscitamos com ele. É, portanto, uma alusão à participação na ressurreição de Cristo. Curiosamente, essas profecias de Oséias, embora não sejam um chamado imediato, elas sempre são feitas tendo em vista o milênio, como os profetas em geral o fazem. Jesus, quando veio à terra para morrer por nós, ele ofereceu o reino aos judeus. Se os judeus, como nação, o tivessem recebido, teria sido estabelecido o milênio, que continha promessas para Israel, em parte físicas
o retorno à terra, a abundância da terra, a vitória contra os inimigos, e em parte espiritual, o novo coração, a residência do Espírito Santo em suas vidas, um derramamento do Espírito Santo. Os judeus, porém, rejeitaram a Cristo, e o milênio foi adiado. Obviamente, isso na ordem dos acontecimentos, porque na mente de Deus tudo era sabido. O milênio foi adiado e surgiu a época da igreja, que Paulo fala aos Efésios como um mistério oculto e agora revelado, porque as profecias do Velho Testamento têm Israel e os gentios por destinatários, mas não a igreja. Mas aí surge a igreja. Nesse intervalo, a igreja não recebe as promessas físicas que serão para Israel no milênio, mas as promessas espirituais ela recebe. É como se a igreja estivesse vivenciando nessa dispensação as bênçãos espirituais que os judeus terão quando se voltarem para o Senhor no milênio. Por isso que em várias passagens, por exemplo, da carta aos Hebreus, o autor da carta cita trechos sobre a nova aliança que Deus faria com os judeus relativo ao milênio para aplicar analogicamente à igreja. Porque nessa dispensação a igreja não tem o que é específico de Israel ou nação lá no seu lugar, mas tem aquelas bênçãos espirituais relativas ao que Israel vai receber no milênio. Então nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Os judeus, quando crerem no final da tribulação, entrarem no milênio, eles participarão da vida ressurreta de Jesus. Então o profeta chama no presente ao arrependimento, ao mesmo tempo que chama com a linguagem profética do milênio, e que para a igreja já é válida atualmente. Se alguém está vivendo em pecado, não é crente, e ferido pela vara do Senhor, sentindo o seu pecado, como aqueles compungidos no dia de Pentecostes, e atenderem a esse chamado para virem a Deus e tornarem a Ele, eles vão ser partícipes da morte e ressurreição de Jesus. Pode-se dizer que morreram com Cristo, que participaram dos 2 dias da sepultura e que agora ressurgiram como uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso diz: depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quando se arrepende o homem dos seus pecados, se volta para Deus através de Cristo em fé, ele passa da morte para a vida, ele participa da vida ressurreta de Jesus e entra no caminho agora de crescimento espiritual. Aqueles que nasceram agora devem crescer, que é o que nós chamamos de santificação. Por isso que Pedro diz: vocês, como meninos recém-nascidos, desejem ardentemente o leite espiritual para poderes ir crescendo. E é o que o versículo de número 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Agora deixe pregar este texto para o crente. Afinal, o povo de Israel naquele tempo era o povo da aliança. Deus, irmãos, está dizendo à sua igreja também, que está fria espiritualmente, que está sem sensibilidade espiritual, que se deixe ferir pela vara do Senhor e que venha a ser restaurada em Deus e que volte-se para Deus. É um chamado até aqui comunitário a um povo: vinde, tornemos ao Senhor. Como já somos regenerados, teremos uma vivificação. A vida de Cristo que está em nós vai fluir. Quando nós nos quebrantamos, flui a vida espiritual de nós. A rocha ferida
dela saiu água no deserto para o povo beber. Jesus nos comparou com essa rocha, e assim mesmo também ele disse: quem tem sede, vem a mim, beba dele, jorra água, porque ele é a rocha que foi ferida pela cruz. Mas aí ele inverte a figura, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós passamos a ser a pedra, mas a água só jorra se for ferida. É preciso que a cruz nos fira, é preciso que a vara de Deus quebre a dureza do nosso coração, para a vida fluir, para participarmos gloriosamente da vida ressurreta de Jesus Cristo. Mas depois nós somos chamados pelo profeta para desejarmos profundamente a Deus, para nós buscarmos com anelo a Deus. Aliás, essa é a tônica do texto, porque logo depois do versículo 3, no verso 4, ele vai repreender a frieza, o ânimo dobre, o espírito vacilante, aquele que se anima num dia e se abate no outro, aquele que quer crescer num dia e no outro está absorvido novamente pelas coisas daqui. No verso 4 ele diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Meus irmãos, assim como naquele tempo, também nós vemos muitas vezes isso hoje. Pessoas que fazem um propósito com Deus de mudar, de colocarem-se nas mãos de Deus, que se animam para servir ao Senhor num dia e no outro dia aquilo passa. É como uma nuvem que vem e vai, um ânimo dobre, um espírito vacilante. Quando as emoções são atingidas, a vontade se dispõe. Quando as emoções não estão favorecendo, a vontade se recolhe. E o profeta está dizendo para o povo vir, se arrepender, ser edificado. Mas depois diz: olha, agora conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos querer mais de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, é um velhinho, mas ele diz: eu desejo conhecê-lo, a Cristo, e o poder da sua ressurreição. Falava como se fosse um novo convertido: eu quero conhecer mais, eu quero ter mais, eu quero receber mais de Cristo. É preciso que nós estejamos com essa disposição. O autor da carta aos Hebreus diz: corramos a carreira. Não é para andar depressa, não, é para correr. Corramos a carreira, fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé. É preciso termos anelo, desejo profundo das coisas espirituais. E aí no verso 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí Deus vai nos fazer uma surpresa. E a sua saída será como a alva. Sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando Deus vem em forma de chuva, é uma alusão ao Espírito Santo. É como quem diz: corram, busquem, queiram conhecer mais a Deus, vão com tudo à procura dele, e ele vai surpreender vocês no caminho. Ele vai vir de repente sobre vocês como chuva serôdia que rega a terra. Uma das razões pelas quais nós não cremos que a renovação carismática católica é um movimento de Deus é que foi um movimento planejado. Bastaria saber que eles continuam idólatras para saber que eles nem regenerados foram. E nós sabemos que são e como são idólatras. Mas o fato é que a igreja romana via crescer. O movimento pentecostal, principalmente onde ela tinha hegemonia, na América Latina, ela estava bem sucedida em investidas ecumênicas como o anglicanismo, que totalmente mórbido, já tinha tido alguns de seus pastores migrando para o catolicismo. Ela estava também alcançando certo êxito ecumênico com os luteranos, que também haviam perdido o zelo na Europa, mas ela queria agora
chegar aos pentecostais. E o evangelismo dos pentecostais na América Latina era um evangelismo de confronto com as doutrinas romanistas. Então, segundo Aníbal Pereira dos Reis, nos concílios da cristandade, eles planejaram um movimento semelhante. Puseram nas mãos de 2 jovens os livros, eles falam em outras línguas, e a cruz do punhal de David Wilson para eles lerem, e eles idealizarem um movimento paralelo. Portanto, a renovação carismática não foi fruto, a católica, de uma busca, de uma procura, mas de uma estratégia, de um método político, religioso, eclesiástico. Na verdade, eles têm até cursos sobre o Espírito Santo para aprender a falar línguas. Mas o movimento pentecostal não foi assim. Foram pessoas que estavam ouvindo falar de um grande avivamento no país de Gales. Crentes nos Estados Unidos que estavam ouvindo falar que Deus estava operando no país de Gales. Estava havendo um grande avivamento lá, e eles começaram a orar por um avivamento semelhante nos Estados Unidos. Frank Bachman ia de norte a sul dos Estados Unidos distribuindo folhetos sobre oração, avivamento, chamando o povo para orar. Ele estava tão desejoso por um avivamento, sua esposa o reputou como louco, porque ele ficava falando sozinho de noite, orando, inconsciente, dormindo. Tal era a sua sede. E Deus operou num seminário teológico liderado por Charles Fox Parham. Jovens ali buscaram o batismo no Espírito Santo e receberam. Depois, um dos que participou das palestras, foi para a Rua Azusa, Seymour, e ali, meus amados irmãos, Deus operou e a glória desceu. Pessoas ali estavam clamando por um avivamento, pessoas da Europa que clamavam por um avivamento, ouviram falar do que estava acontecendo na Rua Azusa, viajavam para lá, entravam em contato por meio de cartas e começavam a buscar. Quem lê o testemunho de Thomas Berry sobre o seu batismo no Espírito Santo fica impressionado com a sede daquele homem, como ele buscava, como ele clamava, até que ele ficou desfalecido, sem força. Ele disse que os seus músculos começaram a se movimentar por si só, e ele tremia, e foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Alguns viram uma coroa de fogo sobre a sua cabeça, e aquele homem começou a pregar a mensagem na Europa, a mensagem do batismo no Espírito Santo. Quando ele escreveu seu testemunho, é interessante, ele está escrevendo e diz: eu vou parar, porque eu já estou começando a falar em outras línguas, Deus operou gloriosamente, porque aquelas pessoas tinham sede de Deus. E essa é a ideia, que conheçamos e prossigamos, vamos querer mais do Senhor, e Ele virá a nós como chuva serôdia. Quando Roseli enviava folhetos sobre o batismo no Espírito Santo para os pastores batistas tradicionais, foram esses folhetos que terminaram levando ao movimento de renovação espiritual entre os batistas. Houve um pastor que disse para ela: eu não creio no batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência. E ela disse: mas você crê no resto do que o folheto fala? Para você buscar Deus, ficar cheio de Deus, receber o poder de Deus. Eles creem. E ela sabiamente disse: pois continue procurando por isso, leia o folheto por este ano, peça a Deus e deixe Deus dar o que Ele quiser. E aquele homem continuou buscando, havia sede no seu coração, e o poder de Deus veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ter sede de Deus. Sede de Deus. O que caracterizava os irmãos que no passado fizeram grandes coisas para Deus era esta sede de Deus, de receber tudo que Deus tem para nós. Lá no Salmo de número 41,
Sagrada diz o seguinte, versículos 1 e 2: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista diz: o meu coração e até a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Melhor é um dia na casa do Senhor do que 10.000 nas tendas da perversidade. Uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa para sempre. Sede de Deus, desejo de Deus. Lá em Isaías, no capítulo de número 44, versos de números 3 e 4, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Meus irmãos, quando a Bíblia quer falar de regeneração, ilustra com beber água. Quando a Bíblia quer falar do batismo do Espírito Santo e usa a figura da água, não é água para ser bebida, é água-chuva, é a forma como o Espírito Santo é derramado de cima. Se você olhar o versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Se a ênfase aqui fosse uma pessoa com sede para beber água, a água seria derramada sobre ele, viria a boca dele. Mas o que Deus quer dizer é que vai vir a chuva sobre os sedentos. Deus vai derramar sobre o sedento. Nós aqui somos comparados à terra seca, que só dá fruto se receber a água, só floresce se receber a chuva. Porque derramarei água sobre o sedento. Note, é preciso ter sede de Deus, sede da experiência, sede do Espírito Santo, para que seja derramado sobre o sedento. E o resultado é essa transfiguração do cenário. E rios sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Ou seja, vai haver fruto, vai haver uma mudança. É interessante, irmãos, quem sempre viaja, principalmente aqui no Ceará, e passa no período que está sem chuva, é tudo seco, tudo morto, tudo sem folha, e de repente, quando começa a chover, tudo fica verde, tudo fica transfigurado. É a chuva do Espírito Santo que nós precisamos. É interessante que lá em Oséias, Deus diz que virá como chuva serôdia, que rega a terra. Joel compara o derramamento do Espírito Santo com a chuva. Todos nós citamos Joel: nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, mas vamos ver o que Joel disse antes, sobre que tipo de povo vai vir este derramamento do Espírito Santo. Joel 2 diz assim, a partir do verso 12, note a intensidade do arrependimento, da busca, do anelo. Joel 2, a partir do 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se
voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Note, ninguém deve estar ausente. Ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, ou seja, para a lua de mel. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Em face a este arrependimento profundo, a esta busca profunda, que no verso 28 diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Mas antes de Deus dizer isso, Deus diz que vai dar chuvas físicas e colheitas fartas, porque o povo estava naquele momento ali sofrendo com a seca por causa do seu pecado. E Deus chama o povo para se arrepender dessa forma profunda, buscá-lo. Deus promete chuvas e frutos da terra, e então o profeta toma isso para mostrar uma coisa muito maior, que é o derramamento do Espírito Santo. Veja aí, a partir do verso 23, antes de nós chegarmos na parte do derramamento do Espírito, como ele está falando de chuvas físicas, e depois ele migrando analogicamente para a chuva do Espírito Santo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo. Note, com a chuva vem abundância, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei com outra voz. É como se Deus estivesse dizendo: com essas chuvas virão tantos frutos, que vocês não apenas vão ter em abundância, mas no tempo que vocês não tiverem, porque o gafanhoto, esses animais, esses insetos destruíram, o tempo que vocês perderam vai vir também, vai vir tudo de uma vez. E ele segue: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meu Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então ele se eleva para a chuva, agora espiritual, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. No versículo 23 fala de chuva temporã e serôdia. A chuva, irmãos, temporã é aquela que dava o impulso inicial da colheita, era a chuva que deixava a terra úmida para eles correrem e plantarem a semente. Mas a chuva serôdia é aquela que dava o último impulso para a colheita. Por isso os pentecostais entendiam que nos tempos apostólicos veio a chuva temporã, e que com o movimento pentecostal estavam vindo as chuvas serôdias, as chuvas do final. Tiago também dá a entender isso, quando ele diz o seguinte:
Tiago, capítulo de número 5, verso de número 7, 7 e 8, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A igreja primitiva teve grande manifestação de dons espirituais, e nós esperamos antes da vinda de Cristo, irmãos, a intensificação disso. O início do século passado foi marcado pelo início dessas chuvas. Lá em Zacarias, a Bíblia manda que peçamos a chuva serôdia. Em Zacarias, a Escritura diz o seguinte no capítulo 10, verso 1: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas abundantes, e a cada um a erva do campo. É hora de nós pedirmos chuva serôdia, é hora de nós pedirmos, irmãos, chuva do Espírito Santo. Mas nós vimos lá em Joel como a convocação é intensa, nós vimos lá em Oséias como a convocação é intensa. Uma geração frívola, uma geração fria, uma geração morna não vai receber este avivamento, mas aqueles que vêm com jejuns, com choro e pranto, que rasgam o coração, que tocam a trombeta em Sião, aqueles que reúnem anciãos e crianças, aqueles que paralisam os momentos de prazeres para se juntar ao povo de Deus nessa busca, aqueles que se deixam ferir pela vara de correção do Senhor e que tornam o Senhor para receber vivificação, e que querem conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor, aqueles que como cedro brama pela corrente das águas, eles têm sede de Deus, sede do Deus vivo. É para este povo que virá a surpresa, o Senhor virá sobre nós como chuva serôdia que rega toda a terra. A Bíblia mostra, irmãos, que a igreja primitiva viveu de surpresas constantes do Espírito Santo. Um dos sinais de frieza, sabe o que é, irmãos? É quando tudo fica litúrgico, previsível. Vai-se cantar os hinos, depois o pastor vai pregar, depois vai fazer a oração final. Essa igreja sabe o que é quebrar a liturgia na sua história. Nós nos lembramos de cultos que houve oração inicial e depois o Espírito Santo controlou o resto. De cultos em que, antes de a pregação acontecer, o Espírito Santo já tinha tomado conta de tudo. De que no meio de uma pregação fomos interrompidos por uma visitação poderosa de Deus. Meus amados irmãos, eu quero a interrupção de Deus. Eu quero que o Senhor manifeste a sua glória. Lá no tabernáculo do Velho Testamento, a glória de Deus se manifestou, os sacerdotes caíram prostrados e não podiam ministrar, porque a nuvem do Senhor enchia todo lugar. Eu não quero liturgia, eu não quero previsibilidade. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver o Senhor tomando de conta. Eu não quero ver o culto na mão do pastor. Eu não quero ver o louvor na mão dos músicos. Eu quero ver o Senhor tomando tudo nas suas mãos. Aleluia! A igreja romana é o maior símbolo, irmãos, do engessamento espiritual, porque ela é extremamente litúrgica. Não ignore, a liturgia dela tem lembranças do que já foi no começo o cristianismo verdadeiro que ela não segue. Tem aquele momento que é responsivo. O sacerdote fala e o povo fala alguma coisa em resposta, algum louvor a Deus, mas está lá no papelzinho.
Isso daí, irmãos, é o engessamento litúrgico do glória a Deus que havia nos cultos da igreja cristã primitiva. Onde alguém dá um glória a Deus, dá um aleluia, que não está no papel, que não tem hora para acontecer. Infelizmente, algumas igrejas pentecostais, irmãos, entraram na liturgia. O povo dá glória a Deus na hora que o pregador dá um determinado tom de voz, é instintivo, é mecânico. A pessoa está, mas ela não estaria atenta. Mas bom é aquele glória a Deus que vem de dentro, que vem da alegria, a verdade dita, carimbou o coração e deixou fogo lá. E não tem como reagir se não dando glória a Deus, se não dizendo aleluia, se não bendizendo o nome do Senhor. A igreja romana transformou a experiência de regeneração em batismo, transformou o batismo do Espírito Santo em crisma, com data marcada e no controle do sacerdote. Mas Jesus regenera quando e como Ele quer. O batismo no Espírito Santo não está, meus irmãos, alojado nas mãos daquele que impõe as mãos e intercede. Deus faz como quer. No dia de Pentecostes estavam orando, ninguém pôs as mãos, o fogo desceu. Na casa de Cornélio ninguém pôs as mãos, estavam orando, estavam pregando e o fogo desceu. Lá em Samaria e eles puseram as mãos e o fogo desceu. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com mão, sem mão, durante a oração, durante a pregação, porque Deus é Deus. Mas nós só vamos ver isso se o nosso coração tiver sede. Se o nosso coração tiver sede, conheçamos e prossigamos, vamos conhecer mais do Senhor, vamos querer mais do Senhor. E de repente Deus vai invadir o ambiente. Ele virá como uma chuva serôdia que rega toda a terra. No dia de Pentecostes, veja o que a Bíblia diz, Atos 2, a partir do 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, ou veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tem gente que pensa, irmãos, que os discípulos sabiam que ia vir o dia de Pentecostes, porque estava no desígnio de Deus. Estava, mas os discípulos não sabiam. Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos por um espaço de 40 dias. Depois deu ordem para que eles esperassem em Jerusalém a promessa. E Jesus não disse quando seria cumprida. Atos 1,5, porque na verdade João batizou com água. Jesus dizia aos discípulos: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vocês não vão saber que dia é. Como a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Vinde, foi a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venha para ser salvo. Depois Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulo de todas as nações. Mas entre o vinde e o ide tem que esperar. Esperai a promessa. Aleluia. Ele nos chama assim para nos salvar, para nos redimir, para nos restaurar. Ele nos envia para ganhar almas. Ele manda a gente esperar para receber poder do alto. Jesus disse: esperem, mas será não muito depois destes dias. Ele não disse quantos dias seriam. Eles não sabiam que seria no dia de Pentecostes, mas em Atos 14 diz que eles estavam ali perseverando unanimemente em oração, aguardando a promessa. É interessante
apareceu aos discípulos, havia cerca de 500 irmãos, mas no dia de Pentecostes só tinha 120. Teve gente que cansou de esperar, provavelmente. Teve gente que, não, eu estou aqui em Jerusalém, mas eu moro longe, eu tenho que ver lá como é que está a minha casa. Eles eram crentes. Mas note, uns 380 não estavam lá. Era a maioria. Ficaram 120. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: seja perseverante. Seja perseverante. Nós estamos nos 10 dias. Estamos dentro dos 10 dias. Seja perseverante. Não vá para casa, não. Continue orando. Continue clamando. Eu tenho pregado sobre avivamento, irmãos. Eu tenho pregado para Deus operar. E não pense que eu não me abato, não. Eu chego aqui no domingo com a mensagem evangelística. Eu orei para Jesus operar. Eu prego e não tem visitante nenhum para me ouvir. Eu chego em casa, dá um abatimento. Eu compartilho com a minha esposa a dor, porque eu venho orando por um avivamento. Mas no outro dia o soldado está de pé de novo. Nós vamos continuar a orar. Vamos continuar a orar. Porque quem orou 1, 2, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e voltou para casa, perdeu a bênção. Nós estamos no intervalo. Nós estamos no intervalo. Não saia do lugar, meu irmão. Não saia do lugar. Vamos orar até que a glória desça. Aleluia! Aleluia! Eles, irmãos, não sabiam que nada daquilo ia acontecer. Viram o vento veemente e pegou, sabiam não. Não sabiam que era naquele dia. Não sabiam que ia ter vento veemente e pegou, tudo era surpresa. Não sabiam que ia aparecer línguas de fogo. E eu digo mais: eles não sabiam que ia falar em línguas. Eles tinham ouvido Jesus dizer em Marcos, ele o nome falaram novas línguas, mas não sabiam em que contexto. Jesus, segundo Lucas, aqui em Atos, ele disse: espere a promessa, vocês vão receber, para eles buscarem, mas não disse o que iria acontecer. Eles nem sabiam que iam falar em línguas, mas foram cheios do Espírito Santo, e foi tudo surpresa. Quando viram, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. O movimento pentecostal de renovação espiritual chegou à igreja anglicana, o episcopal nos Estados Unidos, através de Dennis Bennett. Este homem, meus irmãos, começou a observar o povo pentecostal e ele ficou admirado do fervor. E ele disse para alguns: eu quero isso de vocês, eu quero esse fervor, eu quero orar como vocês oram, eu quero ter esse fervor espiritual. E os irmãos disseram: pois então nós vamos orar agora por você, para você receber. Aí ele disse: mas esse negócio de língua não, eu quero fervor de vocês, eu quero ter esse fervor, mas línguas não. E os irmãos foram sábios: mas você quer receber o que a gente tem? Eles: quero. Pois então não se preocupe com as línguas não, vem junto com o pacote. E oraram por ele, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Tem um relato no início do movimento pentecostal, quando chegou o poder de Deus a uma igreja, um certo diácono relutou e disse: eu não quero isso, eu não quero. E o irmão sábio chegou para ele: mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele disse: quero. Não quero esse negócio dessa gritaria de vocês, eu não quero esse negócio desse choro, dessa histeria de vocês. Pois então fique aqui, se ajoelhe e comece a orar. Receba do jeito que Deus lhe der, vai orar. E ele se ajoelhou e começou a orar. E quando a glória desceu, ele era o que gritava mais alto, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou pregar em Goiânia, irmãos, daqui a alguns dias. E eu estive lá em tempos passados, quando houve um grande mover de Deus. 30 e tantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E como era uma igreja batista renovada, nem todos acreditavam que falar em línguas era necessário para evidenciar o batismo do Espírito Santo. Tinha uns dois lá que diziam: nós não aceitamos que precisa falar em línguas. Eu disse: mas os irmãos querem receber o poder de Deus nas suas vidas. Eles disseram: queremos. Eu disse: então se ajoelhe aqui para nós orarmos. Meus irmãos, quando os joelhos dos dois tocou o chão,
e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Note que de repente, não foi uma previsão, foi de repente. Para Deus, foi na data por ele designada. Para eles que estavam lá, foi de repente. Aquela reunião ali estava muito litúrgica, todo dia todo mundo orando, todo dia todo mundo orando, agora todo mundo assentado. Mas de repente eles estavam buscando e anelando, e o Senhor veio a eles como a chuva, e de repente veio do céu o vento impetuoso. Começaram a falar em outras línguas, e aí tudo mudou, irmãos. Era só um grupinho lá dentro de uma casa, mas quando esse som veio de um vento impetuoso, chamou a atenção dos que estavam do lado de fora. Quando os que estavam do lado de fora chegaram, ouviram os discípulos que falavam em línguas estranhas, por um milagre de audição, o que eles diziam na sua própria língua. E aí no verso 12 diz: e todos se maravilhavam, e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que é isto dizer? Quando a glória desce, nós vamos ter uma multidão maravilhada, nós vamos ter pessoas perplexas. Vejam o que a Bíblia diz no verso de número 37, depois que Pedro pregou, e ouvindo eles isto, compungiram-se, a espada do Espírito feriu em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Houve conversão naquele dia, pessoas foram quebrantadas. Nós temos às vezes, irmãos, vontade que os nossos filhos se interessem mais pela igreja, os nossos familiares, que educamos no caminho do Senhor, mas que não se despertam como nós gostaríamos, e às vezes a gente fica lá só olhando para eles, esperando que eles se despertem. Ore pela igreja, porque se o fogo pegar na igreja, vai tocar deles. Ore por um avivamento, porque quando o fogo cair, os de fora vão querer ver o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro? Quando nós prosseguimos, nós vemos Saulo de Tarso perseguindo a igreja, com cartas dos sacerdotes para trazer cristãos presos, mas de repente ele viu a luz do céu. Meus irmãos, alguma coisa que interrompeu planos, que quebrou o cronograma da viagem. Paulo era fogo por cima de fogo, porque a primeira experiência de Saulo foi lá no Sinédrio, segurando a roupa dos outros e vendo um crente cheio do Espírito, com o rosto brilhando como de um anjo, dizendo: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nem pedrada o intimidava, mas ele dizia: Senhor, recebe o meu Espírito. Ali começaram as perturbações de Saulo, porque ali ele viu um homem cheio do poder de Deus, que pouco antes desse momento no Sinédrio estava operando sinais e prodígios. E aí Paulo vai fazer a viagem, ele cai no chão, cai por terra. Jesus se manifesta a ele, chama-o para ser um vaso nas suas mãos ali. Ele já é constituído apóstolo, mas ainda não está capacitado. E então Jesus diz, quando ele pergunta o que farei, Jesus vai para uma casa lá determinada e fica lá aguardando. Ele não sabia o que ia acontecer. O bom é quando você não sabe o que vai acontecer. O bom é quando você sabe que Deus vai agir, mas não sabe como. É Ele que faz, do jeito que faz. Quando Paulo chega na casa do homem, Paulo começa a orar e jejuar. Não quero comer, não quero comida, não quero não. Paulo só quer saber de orar, orar e jejuar. Sede de Deus, sede de Jesus. O Senhor aparece a Ananias para ir até onde Saulo está, para orar por ele, para ele ser curado, para ele ser batizado no Espírito Santo, que ele ficou cego devido à luz que lhe sobreveio. E Deus diz a Ananias: vai lá nessa casa tal que Paulo está. Quando chegar lá, ele é o que estiver orando. Ele não foi determinado pela cor da roupa que estava vestindo, pelo tamanho, a altura, se era magro ou era gordo, é o que estiver orando. Nem interessa se tu vai demorar 2 minutos, 3 minutos para ir, 4 minutos.
pode ir a qualquer hora, ele vai estar orando, é o que estiver orando. E chega lá Ananias e ora por ele para ele ser cheio do Espírito Santo. Deus, irmãos, agindo, interrompendo o curso das coisas, surpreendendo. Nós lemos lá no cárcere de Filipos algo semelhante, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Paulo e Silas estão presos, mas veja que eles presos estão orando, versículos 25 e 26, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam presos, açoitados, chicoteados, mas havia sede de Deus, sede de Deus. Eles oravam, eles cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente, olha a intervenção miraculosa, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro indiferente que açoitou Paulo, jogou ele lá fora, que não estava nem aí para os hinos e para as orações, quando o lugar tremeu, os alicerces do carcereiro também tremeram. Versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. A conversão mais improvável, mas porque aconteceu uma coisa de repente. E aconteceu uma coisa de repente, porque duas pessoas chicoteadas no escuro, no fundo de um cárcere, amarradas a um tronco, desconfortáveis, não paravam de orar e cantar. Aleluia! Não paravam de orar e cantar e clamar a Deus, sede de Deus. Conhecei ao Senhor, prossigam em conhecer o Senhor. E Ele vem, tenham sede. E Ele vem às 4h30, eles estavam orando, e ali o lugar tremeu. Eles não esperavam aquilo, mas o lugar tremeu. A glória de Deus desceu. Paulo chegou em Éfeso, viu 12 crentes numa rotina mecânica. Paulo sentiu que faltava alguma coisa, perguntou: recebeste o Espírito Santo? Tendo crido, eles disseram: não, nós nem sabemos que tem isso daí para ser recebido, essa segunda bênção. Paulo ora por eles, e meus amados irmãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falam em línguas e profetizam. Eles nem sabiam, eles nem tinham recebido, mas quando receberam foi para valer. No dia de Pentecostes falaram em línguas, na casa de Cornélio falavam em línguas e magnificavam a Deus, mas lá em Éfeso, que eles nem sabiam de nada, a glória desceu, que eles não apenas falavam em línguas, mas um começou a profetizar para o outro. Aí, meus irmãos, a glória começou a ser derramada em Éfeso. E a Bíblia Sagrada diz lá em Atos 19, veja aí o que sucedeu lá em Éfeso, Atos 19, a partir do verso de número 17, foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. O mais imprevisto aconteceu. Os feiticeiros, irmãos, se converteram. Quando Deus irrompeu no lugar, quando a glória de Deus começou a se manifestar, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no verso de
Verso de número, desculpa-me, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós precisamos da manifestação do Espírito, irmãos, e ela é soberana, ele faz como ele quer. Veja o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós queremos que o Espírito Santo opere livremente em nosso meio, conceda dons, manifeste estes dons, faça maravilhas entre nós, faça maravilhas entre nós, opere no nosso meio, irmãos, nos surpreenda com a sua glória. Lá na casa de Cornélio, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, note que Pedro fala isso mais de uma vez, tanto Pedro fala como Lucas, Atos 10, diz aí a partir do 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu. Eu gosto dessa palavra, caiu. É uma interrupção, é como um teto caindo, espelhando lá de cima. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. No meio da pregação, em Atos 11, 15, é Pedro que diz, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Nós temos que anelar por isso, irmãos, a visitação de Deus, a manifestação do Espírito Santo, o Senhor chegando e tomando o controle de todas as coisas. Jesus mostrou que nós deveríamos esperar por isso, quando ele falou lá em Mateus, no capítulo de número 10, ele diz no verso 19 e no verso 20, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Jesus está nos ensinando aqui a surpresa do Espírito. Não premedite, não façam liturgia da fala. Quando vocês estiverem lá diante dos poderosos, não é a retórica que vai funcionar, é o meu Espírito que dará boca, dará sabedoria, falará através de vocês. Aleluia. Que Deus, irmãos, interrompa a nossa comodidade. É o meu desejo. Que Deus mude os nossos planos. Que Deus bagunce a minha pregação. Porque eu tenho sede de Deus. Ouvir a pregação é bom, mas o próprio Deus chegar é melhor ainda. Aleluia. Que o Senhor visite o seu povo. Você que ora por isso, quando você vem aqui ao culto, você se estimula. Chega em casa e é focado de novo pelas outras coisas e pare de orar. Eu lhe digo, não pare de orar. Continue clamando. Os avivamentos vieram assim quando houve um povo obstinado, um povo que não abria, que não desistia. Esses dias eu estava pensando, eu disse, meu Deus, eu vou fazer a oração de Sansão. Sansão no final disse, Senhor, me dá forças para eu derrubar esse negócio aqui e fazer um dia o que eu não fiz durante a minha vida inteira. Eu vou junto, mas eu vou derrubar mais filisteus do que em toda a vida. A minha oração está sendo o seguinte, Senhor, eu estou disposto a que o Senhor abrevie os meus dias, mas me dá fôlego, me dá força para eu ir com tudo, para eu fazer no final mais do que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Dá fôlego, e depois me leva, se for o caso, mas me dá força para eu estremecer esta terra com a tua palavra, com a tua palavra. Nós precisamos, irmãos, ver a glória de Deus. Não saia do cenáculo, não saia do lugar de oração, não desista, não seja como Efraim, não seja como Judá, não seja como uma nuvem que vem e vai. Diga, Senhor, eu não sairei daqui até receber. Como disse um pioneiro pentecostal aqui do Brasil, nativo daqui do Brasil, ele entrou num quarto depois de quase morrer. Deus não tinha chamado para a obra, ele relutou, não quis ir,
A história dele foi contada pelos americanos, que ficaram impressionados com o ministério dele. E ele estava num carro, e no meio da ladeira faltou freios. E ele sabia que ia morrer. Ele disse: Senhor, me salva agora, me salva. E de repente o freio funcionou. Ele parou no meio da ladeira e ouviu a voz de Deus no coração dele: ou agora você me atende, na próxima eu não seguro não. Ele chegou em casa, ele disse para a mulher: eu vou entrar nesse quarto e eu saio daqui ou com Deus falando alguma coisa para mim, ou morto. Ninguém me chama. Ou eu saio daqui resolvendo com Deus, ou eu saio morto. Ele entrou no quarto e orou o dia todo. Ele disse que teve uma visão, irmãos. E ele não era a pessoa de acreditar em qualquer visão. Ele dizia sempre: eu não sei porque tanta gente vê tanta coisa, porque eu só tive essa visão na minha vida. Ele entrou lá e teve uma visão. Mas quando ele saiu, Deus tinha dado a ele, irmãos, o dom de curar os enfermos. E os americanos vieram de fora por causa disso. Até o Papa quis falar com ele. Embora depois o movimento cessou, mas ele construiu, na época, a maior igreja que tinha no Brasil, era de quilômetros. E ele orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados. Eu conheci um homem que pregou ao lado dele, o pastor Marciano. O pastor Marciano, que já partiu para o Senhor, ele dizia: pastor Glauco, era impressionante. Ele era convidado para ir pregar numa igreja fora de onde ele morava. Ele era lá de São Paulo. Quando ele chegava no lugar, ele dizia: olha, eu quero comer um sanduíche, vamos ali. Ele ia no meio da rua para comer um cachorro quente que alguém vendia. Ele dizia: quando ele chegava lá, alguém reconhecia ele. Ele disse: eu não sei como é que reconhecia, mas outro reconhecia também. Formava um grupo, ele começava a pregar. E quando ele se dirigia para a igreja, o pessoal dizia: lá vem ele, chegando para o culto, e uma multidão vinha atrás dele, que ele evangelizava e trazia para ouvir a própria pregação dele. O pastor Zé Daniel, que foi um dos que me ordenou, ele disse: pastor Glauco, eu estive lá e ouvi os enfermos sendo curados. Eu vi paralítico andar e cego ver, e a glória de Deus se manifestar. O pastor Marciano conta que uma vez levaram a ele um homem com tuberculose, desenganado pelos médicos, um velho enfraquecido, tossindo. E ele olhou para a igreja e disse: vocês creem que Jesus pode curar este homem? Os irmãos disseram: amém. E ele disse: vocês não creem, vocês estão respondendo porque eu pedi, mas eu creio que Jesus pode curar. Orou pelo homem, depois disse: traga um copo d'água para ele. E ele disse para o homem: beba até a metade. E o homem bebeu até a metade. Ele pegou exatamente onde o homem colocou a boca e bebeu. Eu creio que este homem foi curado. Pouco tempo depois, o homem se recuperou. O pastor Marcelo disse que ele se tornou pregador de praça. Meus irmãos, Deus é o mesmo. Mas onde está aquela sede? Onde está aquela coisa de entrar no quarto? Ou eu saio daqui com a bênção de Deus, ou eu saio louco. Onde é que está isso? Onde é que está essa sede de Deus? Smith Wigglesworth orava intensamente pelos perdidos. E dois irmãos ouviram falar que ninguém aguentava orar tanto tempo com ele, porque ele se angustiava, ele se contorcia, ele gemia tanto, pedindo pelos pecadores para que Deus os convertesse. E quem estava do lado era contagiado pela angústia até que não suportava mais. E se levantaram. E esses dois irmãos disseram: pois nós vamos orar com ele, vamos ficar até o fim. E ele começou a orar. E ele se angustiava, ele clamava. E um não aguentou mais, se levantou, o outro ficou lá o quanto pôde. Mas depois o outro se levantou e ele continuou sozinho. Um homem, irmãos, que anelava ver
a glória de Deus, ver a manifestação de Deus. Se nós quisermos ver o Senhor operar, nós temos que ter sede. Nós temos que ter sede. Nossa alma tem que gritar por Deus. Nosso coração tem que clamar por Deus. Nós estamos às vezes querendo os resultados. Eu quero ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Quero ser cheio de Deus. Você vai terminar sendo batizado no Espírito Santo. Eu quero ganhar alma, seja cheio de Deus. Você vai ganhar alma. Eu queria tanto que as pessoas da minha família que estivessem querendo as coisas de Deus, clame. Se o Senhor visitar a igreja, se o fogo se acender na casa de Deus, irmãos, quem estiver aqui vai cair prostrado e vai dizer: Deus verdadeiramente está no meio de vós. Os irmãos lembram-se de retiros, os mais antigos aqui. Nós levávamos muitas pessoas não crentes, todas se convertiam. E quando a glória de Deus descia, já não havia mais pregação, era o poder de Deus que estava se manifestando, nem pregação tinha ocorrido. Vinham pessoas lá e aceitavam Jesus. Algumas vinham para aceitar Jesus e na mesma hora eram batizadas no Espírito Santo. Nós vimos isso acontecer. E eu lembro de um retiro, a glória de Deus estava descendo e somente um não tinha aceitado Jesus. Ele de fato não tomou a decisão, mas eu cheguei até ele e perguntei se ele não queria aceitar Jesus. E ele disse: não, agora não. Eu disse: mas você está vendo o que Deus está fazendo aqui? Ele: sim, eu acredito que isto é de Deus. Eu não posso acreditar que uma coisa tão maravilhosa, uma alegria tão profunda, não seja Deus operando. Vamos ter sede do Senhor, irmãos. Ele virá a nós como chuva serão. Esses dias eu mandei para o pastor lá, o pastor Edmilson, fotos de vários irmãos aqui. Quando entrar na igreja, eu tenho umas fichas de membro, da irmã Liduína, bem novinha. Uma igreja de jovens, irmãos. Como eram jovens, fervorosos, que buscavam ao Senhor. Deus quer fazer de novo. Não abra, tente. Não deu certo, tente outra vez. Quem sabe não vai ser hoje aqui. Convido o irmão Fabiano para louvar ao Senhor nesse momento.
povo persevere, que o teu povo clame, Senhor, até que de repente o Senhor venha sobre nós com o Senhor. Coloca nos corações este desejo intenso, esta sede de Deus, e manifesta, meu Deus, o teu poder, a tua glória, a tua presença, de forma abundante no nosso